Mitsubukai. Olha isso, cara. Tchanã! Não é possível, cara. Quem duvida? Quem duvida que eu sou o rei do cospobre? Eu mereço um título. Rei do cospobre. Como é que... Depois eu perguntar pro Glauco como é que deve ser isso em japonês. Caraca, surreal. Ah, meu não irmão, imaginava. eu não canso de surpreender. Eu me surpreendo comigo mesmo, às vezes. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. E aí, Starzinha? Quem mais tá aí? Rodrigo Eu vim de Rufus Lenhador hoje. Você veio de lenhador? Que tipo de homenagem é essa? Deixa eu entender. Frio, homenagem ao frio. Ô, Mitrinhas, vai pro inferno. Como assim dessa vez você foi bem? Toda semana eu vou bem. Vocês esqueceram já do Cars? Vocês esqueceram já da... O que eu vi semana passada? De quem que foi semana passada? Eu arrasei semana passada eu tava de Príncipe Adam. Toda semana eu arrebento. Como assim? Dessa vez você foi bem, dessa vez. Toda semana eu arregaço aqui. Eu sou o rei do cospobre. Glauco Marques. Dá licença, Glauco, que eu tô falando? Você tá atrapalhando? Zoeira. Seja bem-vindo, Glaucão. Desculpa, ele tá de Karate Kid hoje. E aí, gente, tudo bem? Desculpa, não queria interromper não, Adriano. Não, eu tava me gabando aqui da minha roupa pra variar. Mas tá surreal isso aí, cara. Muito oda, cara. Homem codorna. Eu sei. Eu não queria me gabar, mas eu sei. Eu não queria me gabar, mas eu sei. Boa noite, galera! Mais um Mitsu Boteco. Aí sim, hein? Um dia muito esperado por todos. Hoje é um dia de aprender artisticamente, não só de matar a saudade da nossa parte nostálgica, né? Mas aprender muito artisticamente, porque o ator de palco que a gente está se referindo aqui, de TV também, é o ator completo, né? Completo. Cantor, é o ator completo geral, artista, um grande artista a gente tem aqui hoje, e é uma inspiração. Eu não sei como é que estava a levada de vocês. Boa noite, Chiquito. Boa noite, Adriano. Boa noite. Não, tava só dando boa noite aqui. Aliás, a gente tava começando aqui, agora. Né? Tava começando. Vamos se apresentar aí pra galera que tá na live aqui, ó. Já tem sei lá quantas pessoas aqui, porque agora eu mudei. Agora eu não deixo mais o celular do lado para acompanhar números. Agora o meu celular é minha câmera, que eu quero mostrar a minha roupa incrível em HD. Mas por que você tá com essa roupa aí? Você vai chamar alguém? Não, é porque eu tava afim mesmo. Zoeira. Mas vamos se apresentar aí, né, galera? Para o povo que não conhece a gente, vou inverter as ordens, hein? Dane-se, porque eu tô com uma roupa da hora e aí eu me sinto no direito de mandar aqui. Eu sou Adrian Tatini. Adrian Tatini. Eu sou Glauco Marques. Glauco Marques. Eu sou o Lenhador Júnior. Francisco Júnior. Ah, vai pro inferno, Francisco. Não, mas você merece. Você, olha, se tem pessoas que podem se vestir dessa maneira nessa vida, você é uma delas. Porque, porra, olha essa barba, né? Pô, tá aqui, ó, trouxe até o pente aqui pra pentear a barba. Ó. É isso. Até com o pente, ó. Deixa ela como? Um padrão. Remedinho, pentear a barba, é que eu compenso aqui o que falta aqui, entendeu? Eu compenso aqui. Faz tempo que você não deixa esse cabelo crescer? Aí eu tenho curiosidade de ver. Pô, tem um tempinho já, cara. Qual? Mas cresce meio falhado. Você não ia ficar tio Fio. Acho que dá pra fazer um... Não, a cabeça não é lisa, não. Então. Aí, ó. Tá bonito, tá da hora. Tá escroto, não tá legal, não. Vamos parar de... Esse não é o foco da live. A gente tá igual o Igor 3K. A gente tá igual o Igor 3K lá com o Glauco, falando sobre produto de cabelo. E não deixou na Carolzinha falar. Eu lembro do chat até hoje. Glauco, deixa a menina falar. Acaba o negócio, a menina dá graças a Deus que eu falei, porque ela não tava entendendo nada. Ela tá doidona já, tomando hidromel. Tô louco pra ir lá um dia tomar aqueles hidromel lá. E o nosso convidado tá aí já? Chegou? Firme Alô, forte. produção? Só trazer. Sérgio Rufino, ator e dublador.
voz de Doug Funny, voz do Bob em Fantástico Mundo de Bob, voz de Tristan em Samurai Troopers, voz de Zack de Kraken em Cavaleiros do Zodíaco, e entre outros. Cara, Adorei isso, adorei. Rufino, isso daí é 0,5% do carinho que a gente tem aqui por você estar com a gente hoje. Muito obrigado, boa noite. Imagina, gente, eu que agradeço a honra, enfim, o convite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo muito bom aqui. ter você aqui com a gente. Da hora. A gente que agradece. Olha, a galera tá animada, olha, ó. Olha os comentários aí embaixo, consegue ver? Sim, consigo. Opa, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, pessoal. Boa noite, galera do chat também. Bom, o que a gente tem para falar hoje é muito... Não vai dar para falar tudo hoje, mas enfim. Bom, a gente quer saber das coisas também que conforme os trabalhos foram acontecendo, Rufino, o que te influenciou, a quem foram seus mestres, né? Mas conta pra gente como é que começou essa jornada artística na tua vida, né? Cara, foi assim, bom, eu sempre fui um menino muito caseiro, enfim, assistia muito filme, muita sessão da tarde, então, assim, música, enfim, expressões artísticas, principalmente cênicas, me atraíam, mas não era uma coisa que eu ficava pensando, vou um dia virar um ator ou virar um cantor, não. Na verdade, foi bem por acaso, assim, teve um mês de julho de férias escolares lá na minha cidade, São José do Rio Preto, que um amigo, o Antônio da Câmara, que estudava comigo, chegou e falou, a prefeitura vai estar dando um curso gratuito de iniciação teatral no mês de julho, assim, curso de férias. Eu queria fazer, eu falei, faz. Mas então, fazer sozinho e tal, vamos comigo, vamos fazer comigo. Eu falei, ok, né, não tem nada para fazer nas férias, vamos lá, fazer um curso de teatro. Tcharam! Te abraçou, né? Aquele vem cá, vem cá. Já era. E tá aí até hoje. Foi muito inusitado, assim, eu nunca imaginei ser ator. Cantor me passava pela cabeça, enfim, mas não ator. Você era moleque ainda, né? Nessa época aí, dessa história que você está contando? Eu tinha, desse curso de férias, eu tinha 16 anos. Nossa, faz tempo pra caramba. Eu tinha 16 anos. Entendi. Só 40 anos. Nossa. E eu sei, como é que começou a tua vida na parte do audiovisual? Mais especificamente a dublagem. E a dublagem eu comecei em meados de 1992, lá na Alamo, né? Eu estava, como sempre, todo artista, no início de carreira, na pindaíba total, enfim. E aí um sujeito falou, olha, eu tenho um amigo que ele é dublador, ele trabalha no estúdio assim, assado e tal. Posso até falar com ele, você não se interessa? Eu falei, legal, né? Vamos lá. Por que não? E aí o Carlinhos Laranjeira, né? Na época, isso em 1992, Carlinhos Laranjeira. Conheci o Carlinhos muito gentilmente, era um fofo, Carlinhos, me levou na Alamo, me apresentou lá, enfim, ao São Marco, aos diretores e tal, e eu fiquei lá fazendo um estágio, e quando me senti preparado, né, pedi um teste. E lá fui eu. E aí também tem dedo do Ézio Ramos. Essa fera aí? Saudoso Ézio Ramos. Sabe quem é essa da direita? Espera aí, deixa eu pôr meus óculos. É a Lucinha.
Você tá Lucinha, só. É o Carlos É o Lara- Laranjeiras e a Carlos Lucinha. o Carlinhos Laranjeira, exatamente. Pô, que legal. Caramba! Que Olha a legal, Lucinha, gente. que legal! Essa foto, gente. Se prepara aí, Rufino, porque o Denis, que coordena aqui pra gente, vai trazer um monte de coisa legal aqui. Legal, gente. É que você não falou o nome desse seu amigo aí de São José do Rio Preto, mas se você falar, vai aparecer a foto dele e dos pais Falei dele, sim, do teatro, falei que você falei. frequentou lá, da sua casa lá em São José do Rio Preto. É um Sim. arquivo confidencial aqui, o Denis. É incrível. E o Laranjeiras que te levou pra dublagem, ele falou... Exato, ele me apresentou lá na Alamo. Na Alamo eu fiz um estágio, quando me senti preparado, pedi um teste lá pro seu Michael. Seu Michael, Sérgio, você acha que está preparado? Eu acho muito engraçado todo mundo imitar ele. Todo mundo imitar ele. Caraca. Eu não conheci. E na época a Alamo estava dublando uma série muito doida, que era uma série que tinha uns alienígenas com cabeça cônica, que conviviam com os terráqueos, enfim. Nossa, eu lembro. Que série que era essa, Chico? Disso. Que série que era essa? Eu não lembro Cara, o nome. Eu acho que você sabe. Meu Deus, eu lembro que Eles eu eram lembro meio disso. lagarto, né, enfim, eu não lembro. Vivia no meio da galera. Sim, Executivo. Cônicos e cômicos. Não era comédia a série. Caramba, Enfim. não vou lembrar. Aí o seu Michael pegou e me deu lá um repórter, era um personagem fixo dessa série, me deu lá uma cena que o cara falava um bife. Eu falei, ok, vamos lá, né? Mas matei, assim, modéstia à parte. Pedi só em alguns pontos que eu parei, aí deu uma editada, mas modéstia à parte, meu teste foi bom. Arrebentou. É lógico que deve ter sido bom. Mas aí, quando eu falo que teve o dedo do Ézio, porque eu acho que se não fosse o Ézio também, seria um pouquinho mais difícil. O Ézio, com a intuição profissional que ele tinha, né? Uma vez ele estava precisando de um menino que fizesse voz de menino para uma série. Série, exatamente. Essa série aí, ó. Earth. Eu lembro disso. Exatamente. Então, e o Ézio, nessa série que ele estava dublando, era uma série, um vídeo interno para a igreja Mórmon, e ele precisava de uma voz de menino, de criança. E uma vez eu estava dublando umas pontas lá para ele, e ele, Sérgio, será que você consegue fazer a voz de um menino aqui numa série que eu estou fazendo? Então, não sei, Ézio, posso tentar. E assim nasceu essa voz feminina, feminina não, infantil. Essa voz infantil enfim, que ela tem algumas variações de tom, de frequência, que, enfim, são meus personagens pequenos, desde o Fantástico Mundo de Bob até o Doug, enfim. Nossa, cara, que Tem muita incrível coisa que eu isso, lembro. cara. Acho que um ano antes de lançar o Doug, que eu acho que o Doug é de 93, se eu não me engano. Então você começou a fazer Doug com um ano de carreira na dublagem? Exatamente. Você fazia muita coisa no filme. Eu fiz um teste para o Doug, né? Eu lembro que na época abriram um teste. Eu lembro que tem muita conta sua no Anos Incríveis na série. Sim, eu fiz pequenas participações lá. Tinha um personagem pequeno lá. Sim. Também fiz Anos Incríveis. O Ézio Ramos, gente, para que o Rufino falou, mais palpável aí para a galera que é fã de Tokusatsu, ele era o Spilvan, e para quem curtia Cavaleiros do Zodíaco, ele era o Afrodite de Peixes na primeira. Que legal, que legal. E um detalhe, na época, nós não tínhamos crianças trabalhando na dublagem, né? A legislação não permitia. Ézio Ramos. Olha, rapaz! Não tínhamos crianças, Sérgio? Não, na época não tínhamos crianças trabalhando na dublagem, né? A legislação não permitia, tinha alguma coisa assim. Então as vozes infantis geralmente eram feitas por adulto, mas a maioria não ficava natural, enfim, eu nem sei se a minha fica, mas eu acho que fica mais próximo
o que eu faço. Então, aí outros estúdios começaram a ouvir falar da minha voz, enfim, começaram a me chamar para fazer, enfim. E aí, caramba! Mas os outros estúdios passaram a me conhecer. Nossa, cara, que demais. Você falou que você mandou bem no seu primeiro teste, me veio à memória aqui o meu primeiro teste. Cara, eu lembro que o técnico, eu terminei a escala nervoso, assim, ó, tremendo, assim, ó, parecia uma vara verde, assim, ó. Aí fui lá, comecei a gravar, beleza, também foi uma parada Mormon, aí gravei lá o negócio Mormon, terminou, o técnico virou e falou assim: antes de chamar o próximo dublador, me dá um tempinho aqui que eu preciso limpar umas coisas. Ele passou uma meia hora limpando meus barulhos de boca de nervoso, sabe? De tanto nervoso que eu tava. Nossa, macaca. Então, e um ano depois, ainda continuava macaca. Parabéns, Rufino. Hoje ainda continua macaca. E era o seu Michael sentado na mesa do diretor. Vamos, gravando. Nossa! Para o teste, pro teu teste. Ele... Nossa, que pressão. Você pegou a Nair na Alamo, Rufino? Peguei, Nair, sim. Legal. Nair, o Baroli, dirigia muito anime também, e aquelas séries japonesas. O Ricardo Novoa, que dirigiu o Doug. Ele que dirigiu o Doug? Ele que dirigiu o Doug. Caramba, o Ricardo Novoa é vivo ainda. Nossa, eu nunca mais soube dele, nem nada. Antes da pandemia, Rufino, eu soube que ele estava doando bacias. E aí, com a pandemia, não sei o que aconteceu com ele, aí eu já não sei se ele está vivo também. Ele. Mas eu soube que ele estava dublando, eu preciso até ver se alguém tem contato dele, que é interessante o trabalho dele e tal, e é bem em falta, né, o pessoal da terceira idade está fazendo falta, né, ainda mais num período como esse. E o Doug foi seu primeiro grande trabalho? Foi meu primeiro grande trabalho. Eu não lembro se agora... Eu fiz um longa-metragem antes disso, foi aí que eu conheci o Wendell e dividi a estante com o Wendell, né? Porque nós fazíamos os dois protagonistas do filme. Que foi Convenção das Bruxas, a primeira filmagem de Convenção das Bruxas. Caraca, Angélica Houston. Esse foi meu primeiro grande trabalho, assim, pegar um protagonista de um longa-metragem na Alamo. E... enfim, e aí eu contracenava com o Wendell. O Wendell fazia o amigo do protagonista lá, o menino que virava um rato. Os dois viravam ratos, né? Enfim, é a história do filme, né? Legal. E, Rufino, tem uma coisinha para falar. Eu também te conhecia antes da dublagem, cara. Principalmente nos comerciais, cara. Tá. Achei que... Opa! Não, deixa quieto. Perigo! Ai. Cara, eu lembro de você no comercial da Tramontina. Eu lembro perfeitamente. Cara, eu lembro que eu era meu moleque, assim, eu prestava atenção, eu falei, cara, eu conheço essa voz, cara. Eu falei, eu conheço essa voz. Aí eu ficava com essa porra na cabeça. Eu falei, não, conheço. Porque Tramontina, eu fiquei 1 ano de exclusividade com eles, né? Então eu fazia nesse 1 ano. Nesse 1 ano eu fiz vários comerciais. Não, eu lembro que era direto. Muito legal. Eu lembro muito de você nisso. Olha lá, a Sabia lá. Olha lá. Tem esse tão especial, hein? Olha, chefinho, em primeiro lugar é o brilho, né? Mulher adora brilho. E depois dizem que é mais fácil de lavar, essas coisas. Mas dá pra fazer um feijãozinho? Pô, chefia, dá pra fazer feijãozinho, tutu, caldeiraço, com molho de camarão. Pra sua mulher? Pra mim mesmo, por quê? Panela de... Eita! Que legal. Nossa, eu lembro muito disso, muito. Que legal. O Denis é o Spitfire aqui, né? Ele vai lá e já traz, põe na tela aí. Pois é. Ó, que rapidez. Quando a gente te anunciou aqui, Rufino, eu fiz a gente tem, fora o nosso bate-papo de sexta-feira, a gente divide o canal em 3 bloquinhos, que é na terça-feira é o meu bloco, na quarta é o Adrien, e na sexta é o Francisco, um pouco antes desse nosso horário aqui. Sei. E o meu eu trouxe as curiosidades da série do Doug, né? Eu falei do elenco e tudo mais.
E aí eu te anunciei, foi o dia que eu conversei com você. Eu vou Sim, deixar a surpresa pro final. Você gravou o videozinho gentilmente pra gente, a galera pirou aí. E tem uma curiosidade disso, porque assim, são vozes muito clássicas hoje, por exemplo, a Eleonora, eu adoro o trabalho dela, eu acho fantástico o trabalho dela. Tem a própria Nair fazia a tua mãe. Sim, no Bob, né? Exatamente. O Paulo Porto fazia o Sr. Jinx, que eu rachava de rir com o Sr. Jinx. Era da hora. O Marcelinho também estava no começo de carreira, acho que ele tinha 2 anos de dublagem, uma coisa assim. Ele fazia o Roger, né? Exato, do Doug. E eu tenho a curiosidade, veio depois o Disney's Doug, por que não foi você? Então, menino, na época, a gente teve Se não puder falar, você pode ficar à vontade, tá? Não, na época teve uma rusga, enfim, com a Alamo, e eu fiquei um tempo afastado da Alamo. Daí veio essa fase do Doug adolescente, que quem fez, e muito bem feito. Olha o Pedrinho te mandando um abraço aí, ó, falando que é seu fã. Pedrinho, obrigado. Olá! Olá! Sou fã desse cara. Olá! Eu sou o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Deixa o homem falar. Conta aí, Rufino. Vai lá. Onde é que eu estava? Desculpa. Enfim. Teve uma época que teve eu fiquei afastado. E quem fez o Doug adolescente, muito bem feito, foi o Fabinho Lucindo, né? Mas essas rusgas foram logo desfeitas e, enfim. Mas eu confesso que eu não assisti porque trocou a voz. Eu achei muito estranho, porque assim, eu não tinha essa ligação de... Trocou muita gente. Você é o ator que fazia o... Não tinha essa ligação. Para mim era outro Doug, não era o... Entendi, não tinha o... Identidade. A alma, né? O que você construiu, né? Exatamente. A mesma coisa aconteceu com o Bob. Fantástico o Bob Mundo também virou adolescente? Não. No Fantástico Mundo de Bob, eu tive um problema vocal, né, nessa época. É mesmo? E aí a Alamo não sabia o que fazer, e eu fiquei sem voz, realmente, eu estava com calo na corda vocal. E aí botaram outro dublador, botaram o Falati para fazer o Bob. O Falati que era o Skitter. Isso, exatamente. Nossa, ia me dar uma confusão na cabeça ver isso. Enfim, mas a Disney falou que não é o Bob. Foi exatamente isso, não é o Bob. Exato. Então eu fiz o Bob, a Disney quis o Bob rouco mesmo. Uhum. Né? Caramba, que coisa. Então você fez? Sim, fiz. Enquanto eu ia me recuperando, eu continuei fazendo, mas já estava em tratamento na época, e fui me recuperando aos poucos, né? Sim. Caraca, que muito louco. Você tem algum favorito? O Bob ou o Doug? Não. Não? Menino, o Doug, por exemplo, eu gosto muito de desenho, né? Eu curto muito desenho, assisto até hoje alguns. O Doug, eu gostava tanto, era tão legal o Doug que o Nova ficava puto comigo, porque eu, em vez de entrar para dublar, eu ficava assistindo e esquecia de entrar. O Globo sabe como é isso quando eu tô lá, quando eu fazia lá as coisas lá. Né? Eu achava tão interessante que eu esquecia. E o Bob me traz tantas lembranças de quando eu tinha aquela idade. Enfim, o raciocínio da criança era tudo muito parecido. Eu tinha os mesmos insights que o Bob tinha, né, quando criança. De ouvir uma palavra que ele nunca ouviu e traduzir essa palavra por um significado de alguma outra coisa parecida com aquilo. Enfim, não sei nem como explicar. Mas, então, o Bob eu curtia muito também por conta disso. Mas tantos outros desenhos a gente gosta de fazer, eu gosto principalmente de fazer quando é comédia, né? E desenho geralmente é comédia. Sim. É muito bom fazer. O Bob veio quase que na mesma leva do Doug ou teve um tempo depois? Pouco tempo depois do Doug. Tem gente que tem tatuado o Bob da minha geração. Jura?
Opa. Minha mulher é alucinada nesse desenho. Até hoje. Então, eu gostava muito de Bob, eu era maluco. Tem um episódio especial, inclusive, que tem poucas coisas que eu lembro na vida, mas teve um episódio que me marcou bastante, não sei se vocês lembram, que é aquele episódio que tem um guarda de trânsito, que ele fica amiguinho do guarda de trânsito, que ele vai fazendo umas músicas. Lembra? O Bob ficava passando graveto na cerca, daí ficava fazendo barulhinho, daí o cara começou a mostrar que dava para fazer música com tudo, com barulho do trânsito, com barulho da cerca, não sei o quê. E aí o carinha morre. O Bob vai lá um dia trombar ele, o cara não tá mais lá, daí falam que ele morreu. Nossa, eu fiquei numa bad quando eu vi esse episódio. O Ted levanta ali no ombro e ele começa a tocar o trânsito. Que coisa linda aquilo. Esse episódio marcou demais, cara. Eu lembro até hoje. Eu não lembro de outros episódios, mas desse em especial eu lembro muito bem, porque ele marcou muito. Foi lindo. Do problema vocal, eu lembro porque eu tenho gravado, inclusive, a série inteira, mas o Zodíaco, né? Você começou fazendo o Shiryu, né? E foi por causa disso que você deixou de fazer. Enfim, já era um problema recorrente, né? Que já vinha me prejudicando já há algum tempo, né? E na época, eu não lembro, o Zodíaco foi antes do Bob, ou não lembro. Foi um ano depois. Caramba, que época boa que você pegou para entrar na dublagem, hein? Veio o Dog, né? Veio Bob, veio Cavaleiros, veio... É boa baseado na capacidade artística do cara, né? Porque... Sem dúvida. Era bem fechadinho, né? Não é que nem hoje que, tipo, as pessoas têm lugares que falam, eu preciso de voz nova, aí o cara sabe ler, sabe sincar, o cara vai lá e trabalha, mas também não sai disso. Sim, exato. Então, foi por causa do problema. E aí que entra a tal da alma, né? Enfim, do personagem, né? Sim. Foi em 94, na Gota Mágica, o Cavaleiro dos Isso, exato. E na Gota Mágica mesmo, você passou a fazer, depois veio a redublagem, e o Elcio que fazia a narração do torneio, ele passou a fazer o Shiryu, e depois da redublagem você que fez o narrador. Exato. Mas você fez um personagem que eu acho muito foda, que é o Isaac de Kraken. Eu achei... Nossa, esse eu acho maravilhoso. Nossa, aquela cicatriz no olho, a história dele é muito triste, muito pesada, carrega um fardo muito pesado. Aquela briga braba com o Yoga, né? Foi a primeira vez que eu fiquei triste. O Yoga era meu cavaleiro de bronze favorito, e eu não fiquei, assim, torcendo para um cavaleiro de bronze ganhar. Foi a primeira vez. Nossa, essa cicatriz no olho é nervosa, né? Geralmente você vê só um risquinho. Ele tem um... É um tampão isso ou é o olho zoado mesmo? É o olho zoado dele. O olho zoado, ele bateu num iceberg lá, não foi? Isso. E ele culpou o Yoga, no caso, né? Porque deixou ele... que o Yoga foi lá ver a mãe dele, ia se afogar na corrente lá. Ele não queria que o Yoga pulasse na água gelada. Milena aí, Francisco. Francisco chora por tudo. Eu choro mesmo. E aí a fúria das águas fez com que o gelo entrasse no olho dele e ele se perdeu lá no meio e foi parar no fundo do oceano. E o que eu ia falar? Você participou de bastante novela, minissérie da Globo, né? Bastante, não. Eu tenho algumas que eu gostaria. Que época que isso pareceu engrenar, assim, não sei. O primeiro trabalho que eu fiz na Globo, assim, assim, antes de algumas pontas que eu fiz em outros produtos da Globo, assim, uma novela de cabo a rabo, foi em 2003, que era Desejos de uma Mulher. Era uma novela com a Regina Duarte, com o José Wilker. Eu, na verdade, participava de um núcleo, que era José Wilker, Vera Holtz, Otávio Miller, Gente, me deu um branco agora, o cara da Blitz. Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. Evandro. Isso, exato. Renata Sorrá também, enfim, era uma casa gay, enfim, muito maluca, e eu era o copeiro gay da casa gay. Nossa, agora você tá falando, lembro disso. Né?
E também tá aqui, diarista também, você... Diarista, eu fiz um episódio da Diarista, enfim, Ai, meu Deus, a minha memória tá péssima. Que faz tantos anos vocês me pegam de é memória de dublador, né? Quem não... Todo mundo partilha da mesma coisa aqui. Olha você aí. Campanhas publicitárias, né? Tá marcado aqui. Campanhas publicitárias. Esse daí é um videobook que eu fiz uma época, juntei alguns trabalhos de TV, de comercial, enfim. Esse vídeo aí. Que legal. Cara, que maneiro isso. Ô, Zé Wilker. Zé Wilker. Puta cara legal, viu? É mesmo? Legal. Uma curiosidade, é que eu sempre gosto, eu sou muito ligado eu acho muito louvável as pessoas que ensinam a gente, assim, que a gente não chega nas posições e nem a atingir algum nível de sucesso, assim, sem um grande professor, eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas, já falou um pouquinho do Laranjeiras, que te ajudou, do Ezio, mas papéis fundamentais na sua vida, assim, que foram realmente grandes professores, pode ser na estante, pode ser no teatro. Eu também queria que você falasse depois porque antes da pandemia, teve uma ascensão sua em peças teatrais aí, bem legais, e vamos chegar lá, mas conta primeiro essa galera aí. Quem que você via? Putz, esse aqui era meu mestre no estúdio, me ajudava e tal. Enfim, na dublagem, enfim, tem tantos mestres, a Nair, enfim, o Baroli, o Ezio, na época que eu entrei, claro, né, a Denise Simoneto, maravilhosa. Depois que eu comecei a trabalhar, e depois de ouvir e aprender as dicas de tantos outros, a Denise Simoneto, ela veio... selar o aprendizado, brindar e blindar o aprendizado. Ela que me deu a última luz, assim, tipo, que dublagem não é só você falar e se encar. Assim como música, assim como cantar, dublagem é 80% saber ouvir, né? Foi isso que Denise me ensinou. Então, assim, ela me fez ver o quão importante é você ouvir primeiro, ouvir sem fazer nada, só ouvir e marcar, ouve e marca. Então eu lembro muito bem desse ensinamento da Denise, que foi na BKS, num filme que eu, assim, muito nervoso, era um longa-metragem, eu não vou lembrar agora, jamais, mas que eu contracenava com o Campanile, era o Campanile e eu na estante, eu assim, né? Que legal. Campanile também é outro mestre, né? Porque, enfim, você dublar do lado de gente como essa, enfim, Cecília Lemes também, eu contracenei com ela num outro longa. Em teatro eu tenho tantos... teatro, eu não quero separar teatro, mas, enfim, artes cênicas em geral. Eu tenho tantos fãs e tantos professores, ídolos, né? Mas uma pessoa que também me deu dicas importantíssimas logo no início da minha carreira, logo quando eu fui prestar exame de banca examinadora do sindicato para pegar o meu DRT de ator, porque os meus planos não foram, quando eu cheguei em São Paulo, não foram exatamente como eu tinha planejado, de fazer EAD, de fazer escola e tal, enfim, falta de grana, falta de recurso, pá. Foi João Acaiabe, não sei se vocês conhecem João Acaiabe. Que fez o Rei Leão. Eu não sei se ele fez o Rei Leão. Pica-Pau Amarelo, não foi? Fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele fez o Rafinha nesse live action do Rei Leão. Nossa, ele faleceu recentemente. Exatamente, ele andou fazendo umas novelas na TV Globo, e ele, na época, ele era o contador de histórias do programa Bambalalão, na TV Cultura. Nossa. Ele aí, ó. Eu já vi esse cara aí um monte de vezes. Na TV Grupo. Não sei. Sim, ele dublou o Rei Leão. Ele fez Foi! Tá, entendi. Mas ele não fez televisão, esse cara? Ele fez televisão? Pica-Pau Amarelo. Televisão, fez. O Barnabé, ele tinha o Barnabé. Novelas, ultimamente, ele tinha feito na Globo também. O Acaiabe, por quê? Porque quando eu cheguei em São Paulo, logo no início,
ele e a Joselita Alvarenga tinham uma companhia de teatro, e eu acabei indo trabalhar para eles. Eu acabei entrando para ser stand-in de um cara que era bailarino que fazia o Príncipe Encantado. No fim, eu fui me envolvendo tanto com o trabalho que eu aprendi todos os outros personagens do espetáculo, além do Príncipe. O Príncipe eu fiz uma vez. O Príncipe eu fiz uma vez só, enfim, uma ou duas vezes. O restante dos personagens tinha as Irmãs Malvadas, que preferencialmente eram feitas por homens, para ter aquela figura grotesca, enfim. Então, Irmã Malvada, enfim, era uma história. E o Acaiabe foi quem me dirigiu, ele me dirigiu para o meu teste de banca do sindicato, né? Então, assim, foram muitas dicas, muitas luzes, assim, que ele acendeu também no meu conhecimento, no meu ofício, né, de ator. Enfim. E os grandes filmes, né, os grandes musicais também me instigaram muito a fazer coisas e aprender coisas, né? Enfim. Você fez que eu vi na época, o Mágico de Oz, não foi? Não é o Mágico de Oz, é um espetáculo, é um espetáculo baseado num romance que foi inspirado no Mágico de Oz. O romance chama-se Wicked. Ah, Wicked, verdade. Homônimo do romance, que é a história pregressa das bruxas de Oz, né? A história da Glinda, porque Glinda virou Glinda, porque Glinda é a fada boa do norte, porque a Elfaba virou a bruxa má do oeste, né? Então tem toda essa história pregressa das duas. Enfim, eu fazia o Mágico de Oz nesse grande musical da Broadway, que estreou aqui em 2016, ficou lá no Teatro Renault. Enfim, meu primeiro grande musical. Ficou 10 meses em cartaz. Ficou um bom tempo. Que demais. Ô, galera, estamos chegando aí, ó, em 37, quase 40 minutos de live. Dá aquele recadinho básico aí de toda a live. Você que está assistindo, acompanhando a gente até agora aqui com o Sérgio Rufino, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E por que não ser membro? Temos aí pacotes para todo mundo, temos o plano Chapas, que você ganha destaque aqui no chat com toda essa galera aqui falando um monte de coisa. Olha aí, ó, seu selo de fidelidade, o seu emoji personalizado. Você pode aderir também ao plano Meu Bom, onde você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, que rola de tudo aqui. Já falei mais de 257 mil vezes aqui, todas as coisas que rolam no Discord. Você pode entrar no grupo Soladores, que daí você ganha acesso ao Telegram, onde tem eu, Glauco e Francisco lá trocando ideia com vocês, passando relato. Ontem teve novela mexicana, hoje eu esqueci de passar novela turca, hein? Amanhã depois eu vou fazer o resumo da novela turca para vocês, não me deixe esquecer, galera. Temos o plano Voz do Fã, onde você ganha um áudio personalizado, o meu, do Glauco ou do Francisco. Ah, fica esperto nos pedidos, hein? Veio um bem engraçado aí esses dias. Enfim, depois a gente troca uma ideia disso daí. E temos o plano Dragões Celestiais. Amanhã tem o nosso evento aqui. Eu, Glauco e Francisco, vamos estar lá assistindo uma produção junto com vocês, trocando aquela ideia durante 3 horas. E você também ganha desconto lá na nossa lojinha. Se sobrar um tempo aí no fim da live, a gente mostra a lojinha, as novas camisetas, as novas artes. Chegou uma mais da hora que a outra. Tem a do Days, que particularmente é a minha favorita. E é isso, galera. Recado dado. E lembrando, não é nem assistir, são 3 horas, pode ser trocando ideia, os dragões que vão decidir. E tem uma cortesia, isso na verdade não faz parte desse plano de membros, porque vai da gentileza do convidado. Eu tinha acho que falado com o Rufino 10 minutinhos finais para a gente encerrar. Abre o link para 2 pessoas fazer alguma pergunta para ele aqui depois que encerrar rapidinho, e sempre vai ser a cordialidade do convidado. O Rufino gentilmente deu ok também, e a gente vai poder fazer isso, então, para quem é Dragão Celestial, beleza? Dragão Celestial, classificações baseadas, lógico, porque a gente é fã de One Piece, então... E o Rufino também tem uma coisinha bem legal relacionada ao One Piece, que ainda não dá para, né, a gente levar muito adiante, mas
Acho que nem ele sabe muito bem a importância do Mistério. Ele é um ator que presta o trabalho dele bem feito e ele não sabe onde ele botou a voz dele. Então logo vocês vão saber e é bem legal. Opa, aguardem novidades. Pessoal, é o seguinte, isso aqui, eu estou tentando fazer um exercício de desapego. Isso aqui eu comprei porque eu tenho muito carinho, desde a época que eu dublei Dragon Ball, né? Óbvio que essa capa aqui, ó, então tá plastificado ainda. Mas fato é que eu não abri ainda e devo montar uma coleçãozinha quando eu voltar para o Japão de novo. Mas para a gente poder ter uma manutenção aqui no canal, eu vou abrir aqui quem colaborar mais aqui com a gente leva esse mangazinho aqui, tá? Vai ter prêmio hoje? Japonês, tá? Esse é japonês. Eu trouxe do Japão, tá plastificado. Já tem 4 anos que eu trouxe, desde quando eu gravei o Dragon Ball. Nem eu sabia que ia ter prêmio hoje. Como é que vai ser aquele esquema do sorteio, Glaucão? Esse é japonês? É aquele lá que você comprou naquela lojinha lá? Pode ser sorteios com mínimo de vintão, pode ser? Vintão hoje? Vintão hoje. Tem... Que esse é o japonês, né? Esse é o japonês, verdade. Esse é o original. Tu comprou lá no Don Quixote, não foi? Esse aqui eu comprei lá em Akihabara. Ah, tá. Porque eu lembro que você comprou lá no Don Quixote junto comigo, né? Comprei um de Black Clover, comprei... Isso, eu tenho até do Nanatsu, que eu vou sortear em breve. Eu comprei uns do My Hero Academia também, quando a gente estava lá. Mas esse aqui Papa Prêmio aqui, ó. Já mandou um EPA, já tá interessado, né, Natan? EPA. Então, a cada 20 você coloca teu nome mais uma vez no sorteio, tá bom? Beleza, vou mostrar para vocês o próximo que eu vou sortear. Talvez até sorteie num quadro novo que tá para chegar aí, galera. Aguardem, tem quadro novo aí com o meu povo. Tem quadro novo. Deixa eu pegar aqui pra gente comemorar, pera aí. Tem produção de quando você era criança, Rufino, que você ficava vidrado assistindo, você curtia pra caramba. Tem gente que fala, sei lá, Perdidos no Espaço, Ultraman, Ultra Seven, não sei. Todos esses. Perdidos no Espaço eu gostava muito. Perdidos no Espaço eu gostava especialmente. Terras de Gigante, enfim, todos esses eu assistia. Terras de Gigante era legal. Túnel do Tempo. Esse é você, cara? Que legal. Sou eu. Pô, não dá corda pro Deus. É o Bobzinho. O pequeno Bob. Quem mais que eu assistia? National Kid. Nossa, eu tenho os DVDs de National Kid, eu vi um ou outro, mas é que tá acostumado a ver uma coisa mais moderna. Aquilo ali é muito feinho, é muito... Aliás, meu pai acho que nem sabe que eu tenho. Ele tá verdade. Aí o National Kid. Meu pai falou, acho que nessa época aí muito moleque tinha problema de se machucar ou se matar porque metia a toalha da mãe nas costas e saía pulando achava que podia voar. Nossa Senhora. Eu fiz isso. Bom, você, Adriano? É uma das primeiras vezes que eu me arrebentei. O Adrian, eu cansei, eu já tinha algum tempinho dublando em algum estúdio ou outro, mas eu finalmente consegui ter acesso a Nair na época, e ela ainda ensinava bastante coisa e tal. E o Adrian estava lá, eu já conheci o Adrian por causa da Unidub, a gente fez o curso meio que na mesma época, mas o Adrian se acidentou, ele teve que ficar um tempo parado, voltando do coma, inclusive. Lembro disso. E só que sempre que eu chegava lá e o Adrian estava lá, a gente trocava ideia, o Adrian acompanhava eu comer as minhas bacias no sukiá desse tamanho de arroz. Nossa senhora, que monstro, que draga! E eu treinava, então aquilo ali... Draga! Mas ele era muito mais idiota do que ele é hoje. Ele chegava assim, todo cansado. E aí, cheguei no horário?
A Nair falou, o que é isso? Que você tá chegando assim, menino? Você tá louco? Não, eu vim correndo de casa até aqui. Mas você mora onde, menino? Não, eu moro lá, perto da Dubla Vídeo. Você tá louco? Não, eu vim correndo entre os carros aqui da Domingos de Moraes. Eu passava correndo, farol aberto. Vinha correndo. Bom. Achei que até uma foto de eu correndo indo pra Clone. Ai, Nairzinha, que saudade. E eu lembro que lá, indo visitar a Clone, assim, eu via uma coisa que não vou esquecer. Estou tentando, inclusive, o Eudes é um cara que eu tento fazer isso hoje. A Nair, ela acolhia muito o pessoal, muito bom artista, que já estava velhinho na época, para os trabalhos, né? Ela agregava, ela pedia tempo para o estúdio para trabalhar com essas pessoas. A Gessi era uma delas, eu vi muito a Gessi trabalhando lá. Cartas para Julieta, é o nome do filme, se eu não me engano. Acho que é esse nome mesmo. A Gessi estrelou esse filme, foi um dos últimos grandes trabalhos da Gessi. E eu vi ela trabalhando. Ó, os caras apelões aí, ó. Bota o nome do homem 5 vezes aí, Adri. Como é que é a conta? É 20, né? Então. 5 vezes. Isso. Até sair da Twitch para fazer esse donate. Fazia tempo que não mandava um super. Você tava sumido, hein, Rafael? É verdade, tu tava sumido. Verdade, já mandei um monte de prêmio para ele. E eu lembro, por exemplo, o Adrian, o Cadu era uma dessas pessoas, né? Que... O Caduzinho, muito bom. Cadu, que saudade. O Cadu, ele foi, o tempo foi passando e tudo, teve algumas limitações, acho que teve algum problema de visão também. E aí os estúdios foram esquecendo dele e a Nair dava oportunidade para então eu conseguia ver o Cadu, que era uma voz clássica também, trabalhando, porque ele dava um show, cara, dava trabalho, mas ele dava um show, artisticamente falando, ficava muito bom. Eu vi ele fazendo uns papéis incríveis em Doctor Who. Falando em Doctor Who, falando em Nair, colocando tudo isso aqui, me lembra o seguinte, já conversei isso brevemente com o Rufino uma vez. O quê? Não dá para saber exatamente qual que é a versão certa, qual que é a versão errada, mas eu devo muito a você, Rufino, o meu início de carreira. A gente conversou rapidamente uma vez sobre isso, porque aconteceu o seguinte, lá na Clone, quando eu comecei, eles estavam dublando a série Doctor Who, o Pedrinho, se tiver ainda, ainda é fanzaço e tal, e na 5ª temporada, você foi escalado para fazer um fixo, que um rapaz que ele ia entrar de fixo na série, o Rory Williams. E aí, assim, não sei exatamente o que aconteceu, eles disseram que você estava com um problema de agenda, faz muito tempo, né? Não sei exatamente qual é que foi, mas você fez 1 ou 2 episódios do personagem e não tinha agenda para fazer o 3º, 4º no prazo que eles precisavam. Exato. E aí eu tava frequentando a Clone sempre para estagiar. Nossa, ia ficar muito melhor com o Rufino. Foi isso que ia ficar. Pega esse trabalho. Tem o Rufino. Se você pega o episódio 1 e 2, se não me engano, é o Rufino. Eles não redublaram. Foi olha só aí. uma troca. Essa fera aí, ó. Exato. É a cara da voz do Rufino. Então, eles me escalaram, mas também assim, eu estava em plena temporada, viajando com peça, enfim. Então. É isso também, né? Eu fui para dublar, eu nem sabia que era fixo, nem nada, enfim, fiz lá dois episódios, né? Mas assim, obrigado pela sua peça, porque foi minha grande oportunidade. Aí você não pôde dar continuidade e precisavam de alguém que tivesse agenda disponível para correr com os episódios que estava para entregar. Aí a Nair, quer saber? Põe o menino aí, põe o Adri aí, ó. Vai lá, faz você, vamos tentar, vamos ver. E foi o meu primeiro fixo. Eu aprendi muito, estraguei muitos episódios, mas aí ao longo do tempo fui aprendendo bastante, né? Porque nada como você ter um fixo para começar a ter uma frequência maior, porque dublar você aprende muito dublando, né? Isso não é fácil, não, cara. Esse cara é difícil. É prática, então, né? Enfim, a questão é assim, você é ator, você tem uma boa leitura, ok, mas você só vai, de fato, ser bom fazendo. Né? Sim. E aí, é a grande oportunidade. Obrigado. De nada. Eu lembro que teve uma... Vou usar a palavra roubada, mas que você chegou a abraçar junto comigo. Não sei se você vai lembrar.
Você dirigiu pouco tempo dublagem. Foi, na Sigma. Isso, caiu uma situação na tua mão relacionada a mim, e eu acabei passando num teste para um cara de 55 anos, eu não sei se você lembra. E aí eu falei, puxa, ele falou, o que foi? Você estava também já tentando se achar ali para poder fazer o trabalho, tá bonito, sempre muito cuidadoso, e eu falei, eu não estou à vontade, porque na época eu tinha, estamos falando do quê? De 6 anos atrás, eu tinha 29 para 30 anos, e eu falei, como é que você acha que eu devo fazer? É um trabalho para fora, não é nem para o Brasil, que é as novelas para Angola, né? Ele falou, tenta ver na cara dele, vai no trabalho artístico e tal, e aí a voz começava a aparecer para o cara, e a gente foi trabalhando na novela, e eu guardei isso com muito carinho, porque eu liguei com o que a Nair falava para mim. Menino, você tem que dublar a cara, não tem que fazer voz de ninguém. Olha lá a cara dele e você faz. Tanto é que o Adrian vai lembrar, o primeiro papel importante para ele num filme foi o palhaço lá, Adrian? Foi um dos primeiros. Qual que era o nome do filme? Era do Morgan Freeman. Como é que era o nome? Vai ser difícil. Eu tinha baixado aqui, mas já faz tanto tempo, eu não lembro. Aí, nisso que tinha gravado contigo, eu lembrei disso. Aí, na semana seguinte, a Nair falou para mim, lembra que eu te falei? Você vai dublar esse menino nesse filme aqui, ó. E era um menino com um problema mental. E ele tinha fala com a boca meio torta, assim, assim, e ele era todo infantil, sentimental. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Você vai fazer aquilo que eu te falei, você vai na cara dele. E aí o Adrian começou a rir assim, falou, e você não vai ficar atrás não, você vai fazer esse palhaço feio aí. Aí ele começou a entrar em pânico, a escala dele veio primeiro, a gente tinha horário vago, eu fui lá assistir o trabalho dele. Ele falou, não faço a mínima ideia, como é que eu vou fazer esse cara? Eu falei, cara, olha a cara dele, puta palhaço ignorante. Você conta umas histórias do seu pai, que ele é extremamente ignorante, você consegue imitar muito bem o seu pai. Mete o seu pai no palhaço aí e acabou. Foi exatamente isso, cara. Era um palhaço muito absurdo. Ele virou pra criancinha, tinha a criancinha lá, ela furou, toda a cena começa um desastre, assim, aqueles parquinhos improvisados, assim, com coisa inflável para tudo que é lado e tal. Aí tem o personagem do Glauco, ele estoura um castelinho inflável, aí sai uma menininha de lá, ele tá fazendo umas mágicas lá, né? Aí o palhaço vira pra criança e fala, sua desgraçada! Ei, sua pirralha mimada! Isso aí é meu ganha-pão, santo Deus! E esse valor aí de 800 quilos, o que ele tá fazendo aí dentro? Não, que se seu pai estiver assistindo isso aí, ele te pega com um revólver em casa, né, Adriano? A gente tá fazendo pouca homenagem para ele ultimamente, né, Glauco? Nossa senhora, o capitão que o diga, né? E eu lembro que foi isso, eu consegui fazer. Eu quero achar o nome do filme, inclusive, que eu quero ter de novo, o Adrian tinha me passado na época, e foi isso. Aí ali, eu ajudei o Cole, sua pirralha. Eu lembro. Que legal. A gente isso. ficou assistindo. Foi o reencontro. Assistam, gente, é bem legal o filme. Eu lembro do filme. Sorteio aqui, mandou vir então. É uma coisa que já antes da pandemia já não tinha mais. Eu não sei se você tinha percebido isso. Quase não se tinha gente fazendo estágio dentro do estúdio. Isso, imagino que você chegou a fazer na tua época. Eu? Sim. E era muito importante para a gente, inclusive, assistir esses grandes atores utilizando a voz. E eu lembro que eu e o Adrian, a gente ficou assistindo o Moreno fazendo o Morgan Freeman. Cara, eu olhava para ele assim e falei, não é possível, cara. Ele é melhor que o original. Parece que a voz do cara mesmo é a do Moreno e não do original. A gente foi num sábado lá assistir ele fazer. Porque ele não tinha, ele dirigia muito na Sigma e dublava muito. No sábado, a gente tirou o sábado para ir lá assistir ele. Eu não faria isso se eu fosse você. Isso é realmente necessário.
Eu lembro a primeira vez que eu cheguei no estúdio que ele tava, eu cheguei com a minha namorada, né? Com a minha ex-namorada. Aí eu cheguei no estúdio, daí eu fui cumprimentar ele dele. Isto é realmente necessário? Deu. Opa. Dá uma mão, né? É, não é de dar mão, né? Daí eu já dei aquela travada, né? Deu, ih, caramba, tal dele. Peraí, menino. Você não tem educação? Não vai me apresentar a sua namorada? Deu, já dei a travada, deu caramba e tal. Tudo errado, tudo errado. Tomei 5 broncas dele em 10 segundos de conversa. É pior do que tomar um 10 do Léo Camilo, né? Nossa, o golpe fantasma de Fênix do Moreno é potente. Gente, vamos encerrar aqui Foi fácil o sorteio, né? Mas acabou de começar. Então, vou fazer o seguinte, vai até o final do Denis. Ô, Denis, a gente tem a leitura do Superchat? Se tiver, você pode começar já, porque já... Ó, deixa eu até passar aqui, ó. Por enquanto estão concorrendo o Rafael Aranda com 5 nomes e o Natan Apelão. Esse Natan, ele fez ele fez alguma coisa esquisita aí, porque o cara, em 2 semanas seguidas, ele ganhou 2 prêmios. Posso estar falando besteira, geralmente. É autografado também, tá, gente? O Francisco, o Adrian e eu estamos no Dragon Ball Super e a gente vai autografar. Em japonês? Vamos autografar em japonês? Você ensina a gente a escrever o nosso... Pode ser, eu me comprometo. Francisco, Adrian e Glauco em japonês. Aí. Boa, maneiro. Ó, deixa eu mostrar. Nossa. A galera tá perguntando o que vai vir mais pra frente de sorteio, né? Tem esse daqui, ó. Nossa! Eu lembro quando você pegou esse. Olha quem veio participar, o Rodolfo. Tá participando, Rodolfão. E esse daqui também, ó. O Rodolfo mandou uma mensagem aqui, é o nosso artista aqui da... Artmaker. Ó, Rodolfo, meu brother. Mano, ele escreveu, mano do céu, o Rufino é Oda. Ele fez o Tristan de Samurai Warriors. Beleza, Lucas, tá participando. Cara, eu adorava Samurai Warriors, cara. Eu adorava. Eu lembro que eu ficava marcando as vozes que já participaram num desenho, fez isso, e o Tristan era o Bob, que era o Doug, que não sei o quê, e depois porque saía na revistinha Herói, vinha o card do que vocês tinham feito, Rufino. E aquilo eu pirava. Você tinha todos os bonequinhos, né, Francisco? Eu tenho aqui ainda alguns. Francisco, nossa... É um museu, eu tenho um museu aqui em casa. Eu tenho o boneco do Isaac também. O Isaac eu tenho também. O de Kraken? Tenho. Opa, coisa mais linda. Na primeira versão ou no clote? Não, primeira versão, a clássica, rara, que nunca lançou no Brasil. Sorteia aí, Francisco. Vai pro sorteio aí. Agora, já. Pera aí, gente. Estão me chamando ali, dá licença. Uma chinelada na tua cara. Ai, caramba. Vamos. Aí, ó. É a primeira versão. Esse aí é o relançamento de 2003, né? Eu tenho o antigão. Do começo dos anos 90? De 80 e 87, se não me engano. Você tem todos, né, dessa linha aí, né? Eu só não tenho o Casa de Linades, que tá difícil para arrumar. Quem que fez? Aquele que usa... Ele era quem fazia, era o Lobo. Isso, quem dublou ele era o Lobo e na redublagem foi o Pissardini. É aquele que fazia a ilusão, que enganou o Yoga, o Seiya, o Shun, e aí o Ikki pega ele. Pode crer. Casa de Linades. A galera falou bastante aqui do personagem que ele fez em Shurato, né, o Rufino? Shurato? Não lembro. Ou eu tô confundindo aqui? Era um da capa aqui. Não, é o do Inuyasha. Inuyasha. O Kuga. Ah, pode crer. O Lucas Silveira falou aqui que acho que o filho dele rachava o bico quando tinha algumas piadas relacionadas ao Koga. Lembra dele, Rufino? Lembro, claro. Dublei lá no estúdio do Paris. Pode crer. Paris. História para contar, né? Denis, podemos... Prontinho aí? Valeu, Superchats. Conta uma do Lucas Silveira, porque ele já tinha colocado 10 no começo. Já coloquei, já tá no esquema. Eu lembro disso. Você tá mutado, Denis. Tá, Denis mutado.
Vou dublar o Denis. Vai, dubla o Denis. Calma, eu estou resolvendo isso aqui. Espere só um minuto. Eu tô indo, tá demorando muito, mas aguardem. Pronto. Eu sou rápido para alguma coisa. Estou com áudio. Agora que eu ia brincar, que saco. É que eu sou dublador bom que faz a minha voz. Opa, tô com moral, hein? Hadouken! Vamos lá, gente. Temos o primeiro superchat aqui de R$10 do Lucas. Meu filho adora Inuyasha e sempre acha muito engraçado quando ele briga com o Koga, que por sua vez diz, cachorro fedorento. Muito obrigado por dar vida a esse personagem. Legal. Nossa, lembrou até o meu cachorro agora. Meu cachorro fede brabo. Nossa, ele soltou uma bufa aqui no quarto hoje, que pelo amor de Deus. Ó, temos a Starlade com mais R$10, mandando: amo ver dubladores que vieram de cidade do interior de São Paulo. Me dá muita determinação e esperança de que chego lá um dia. Rufino, Nossa, teu trabalho é sensacional. Te admiro muito. Gente, obrigado. Legal. Starzinha é uma fofa. Beijo, Star. Temos Ludmila de Azevedo com R$5, mandou: seja muito bem-vindo, Sérgio. Você não é um mundo de Bob, mas é extraordinário. Olha só! Muito obrigado. Ô, Rufino, uma dúvida que eu tenho. O que você faz de diferente, assim, para diferenciar o Bob do Doug? Tem alguma questão técnica, assim? Não, mas o Bob é bem mais infantilzinho, né? O Bob é mais infantil, é mais agudo. E o Doug? O Doug é menos agudo. Cara, entendi. Ele era mais ainda bem que eu lembrei. Doug, né? Um dos caras, um dos atores... Não, eu só conheço você. Que cara que faz bem com sotaque francês é o Rufino. Eu adoro. Uma vez eu estava assistindo lá no começo da Unidub, quando estava começando a pegar os primeiros trabalhos, lá na casa da Vila Madalena. Ele fez um filme, o cara tinha um sotaque francês. Aí eu lembro que o Ulisses sempre deixava eu assistir e tal. Aí eu falei, tava no original, assim, estava o Luiz Carlos de Moraes gravando um outro senhor. E aí eu falei assim, quem que vai dublar esse cara com sotaque francês? Não, você vai ver, em tese, não tem ninguém melhor que o Rufino para fazer esse tipo de papel. Porque teoricamente, coisa e tal, você vai ver que vai ficar bom. Aí eu não pude assistir, quando eu fui assistir de novo, você já tinha gravado. Eu achei sensacional, um sotaque francês muito legal, muito legal. Eu não sabia. Eu não sabia. Legal. Pode continuar, Denis, desculpa. Que bom. Então... Não, que isso, gente. Voltando aqui, temos Alex Gleidson com R$5. Teve um episódio que eu achava muito louco. A tia Ruth era um monstro que puxava bochechas. Aquilo me traumatizou. Ninguém tocava nas minhas. Acho que era eu lembro disso, Bob. O Bob, ele tinha uma resistência à tia Ruth, porque a tia Ruth, oi, meu querido, fofinho, ele detestava isso. Não, bem isso. Ó, temos o Rafael, que veio com 100 de uma vez só, mandando até sair da Twitch para fazer esse donate. Fazia tempo que não mandava um super. Aí tivemos Caio Soares com R$5, falando: passando para prestigiar o excelente trabalho do Sérgio. Meu preferido é o Isaac de Crack. Mitsubukai, obrigado por trazer essa fera. Zword. Sword. E temos a Starlade com mais R$10, completando os 20. Coloca o nome dela aí. Já tá. Se pudessem falar de algo para vocês do passado. Então, se vocês pudessem falar algo para vocês do passado, quando começaram a dublar, o que falariam? Qual o conselho? Vamos lá. O que eu falaria pro Adrian do passado quando ele começou? Sai desse carro. Exatamente. Sai desse carro. Não. Pare de beber. Volte de Uber. Não dê carona bêbado. Exato. Essa é com certeza. Mas vocês acham que teria essa intervenção, isso. ou vocês acham que vocês estão onde estão pelas decisões que vocês tomaram? Não, então, é que esse tipo de coisa, pelo menos na minha cabeça, vem de o que você diria para o seu eu do passado, muitas vezes como se fosse alguma advertência que fosse dar, mas não...
eu diria que legal. Você tratou as pessoas com educação, soube respeitar a hierarquia dos mais velhos. E legal, tá colhendo bons frutos hoje? Não sei, pode falar, Rufino. Eu diria muito obrigado, porque por ele, por você, que sou eu no passado, eu estou aqui hoje onde estou. Ah, que legal. Interessante, interessante. E você, Francisco? Depois eu quero falar mais uma. Peraí. Finaliza aí rapidinho, Sérgio. Desculpa. Como é que é? Pode analisar. Ele já tinha finalizado, agora era o Francisco. Já? Acho que eu ia falar para... Calma, que tu vai jogar o Capitão América, seu merda. Tipo, calma aí, cara. Tua hora vai chegar. Espera. Acho que é isso. Pegar na porrada. Se você não fizer direito, vai chegar. Mas vou te falar, eu já pensei nessa possibilidade de voltar no passado, mas não na época da dublagem, mas na época que eu era criança. Eu ia falar assim, guarde esses bonecos. Eles vão ser raros. Eu ia chegar pra mim na época do He-Man, que eu tinha bonequinho do He-Man, eu ia falar, cara, guarda isso, cara. Guarda. Eu ia botar, guarda esse boneco, guarda comandos de ação, guarda isso aqui. Eu ia ter uma raridade aqui em casa hoje. Tocar seu nariz, Francisco? O quê? Eu não entendi. Não soque seu próprio nariz. Você ia falar pra você não socar o seu nariz? Cara, eu acho que eu ia segurar minha mão na hora, assim, pra aparecer na hora. Porque muitos dos meus problemas aqui, eu tenho uma dificuldade, assim, de sentir cheiro, essas coisas, por conta de um soco que eu dei na minha cara quando eu era criança. A cara do céu. Não, eu vou resumir a história pra você, cara, porque assim, eu tava vendo o filme do He-Man, que lançou na época quando eu era criança e tal. No final do filme, quando o esqueleto é derrotado... É isso mesmo, começa a rir já, porque o negócio é ridículo mesmo. Aí, quando o esqueleto é derrotado, né, ele cai dentro de um poço lá e tal, né? Aí, enfim. Aí, acaba o filme, aí no final tem um pós-crédito, que ele aparece, né, tipo, ele sai da água assim, aí ele fala, eu vou voltar. Aí eu vi esse negócio, fiquei com tanta raiva, que eu cheguei perto da televisão, eu botei o dedo na televisão, tava com meu pai. Eu cheguei assim, se você voltar, eu vou dar um soco na tua cara assim, ó. Aí, pum, eu dou um soco na minha cara. Assim, ó, pau, com toda a minha força. Aí, do nada, eu senti aquele gelo aqui no nariz, aqui assim, aí viu a dor e começou a sangrar o nariz. Aí meu pai olhou pra minha cara assim, tipo... Onde foi que eu errei? Ó, aí, ó, não, cara, uma coisa que eu detesto, assim, tipo, ó, vamos supor que eu chego alguém e faz assim no meu nariz, assim, ó, dá aquele, e aí, Francisco, cara, eu dou um soco, porque, tipo, se pegar no meu nariz, cara, eu começo a espirrar, eu tenho um nariz muito sensível por conta desse soco que eu dei na minha cara. Sério. Nossa. Até lutando, por exemplo, no jiu-jitsu mesmo, às vezes eu pego algum golpe que pega aqui, assim, um pé na cara, eu chego a respirar fundo, porque acaba com o meu treino, começa a espirrar loucamente. Nossa. Ai, gente. Pesadelo. Peraí, Denis. Deixa eu ajudar um pouquinho a Star, assim, porque eu sei que ela... Eu também. Deixa eu só falar aqui, porque eu sei que a Star, ela mandou isso, porque ela tá estudando bastante aí, ela tá estudando bastante dublagem, tá fazendo o curso da Fora e tudo mais, e ela quer tirar alguma coisa, assim, ela não quer aprender, que ela não é para dar um soco na própria cara, entendeu? Ela quer um conselho da hora. E assim, eu quero te passar, Star, um conselho que a Naira aqui, que até o Rufino já falou isso durante a live, e foi uma coisa que eu aprendi com a Nair, que foi, acho que uma das lições mais importantes que eu aprendi em toda a minha vida, que, nossa, com a Nair era bravo isso, que é saiba ouvir. Saiba ouvir, porque isso é coisa que não é... Aliás, são poucas pessoas que sabem ouvir, que sabem realmente parar e entender o que o outro está falando, ou o que está na tela, ouvir o que está na tela, ou ouvir o que o diretor também está te falando. Eu tomei tanta bronca da Nair, porque ela vinha querer, Adrian, não é assim que você tem que fazer. Deu, tá bom, tudo bem, eu já sei, não sabe! Eu tô aqui há 50 anos! O Adrian foi o último grande discípulo da Nair. E aí ela dava uns gritão comigo e
E aí foi nessa época que eu realmente aprendi a calar minha boca quando tem alguém falando comigo, me passando uma mensagem, realmente ficar quieto e entender o que aquela pessoa tá querendo dizer para mim, porque, sei lá, existe não sei se é uma arrogância, eu não sei, mas muita gente não sabe escutar, sabe? Às vezes você tá falando com a pessoa e você vê que ela não tá ouvindo o que você tá falando, ela tá preparando um argumento, preparando a próxima coisa que ela vai falar, pensando no Instagram, não sei. Um pouco de ansiedade também, né? Enfim, é muita ansiedade, é muita ansiedade. Eu digo isso com relação ao nosso trabalho, porque a pessoa está ali na estante e ela quer fazer, e está chegando o momento de gravar. Então a pessoa não ouve as dicas, né? O cara está ali falando do lado, olha, faz assim, faz assado, mas a pessoa já quer. Então a pessoa não ouve. A primeira passada a pessoa já sai fazendo, já sai querendo fazer, e aí você não ouve o que está acontecendo, você não sente o tom da cena. Sim. Né? Baseado nisso, a gente até lembra, né, algumas coisas que as pessoas têm medo, por exemplo, que o One Piece acabe do jeito que o Oda chegou a citar, de que o importante é a jornada. Talvez eu falasse para observar com mais carinho essas etapas de sofrimento que se tem no trabalho, principalmente quando cai trabalho. São processos que realmente tem que acontecer, porque tem uma safra de produção acontecendo, outras pessoas têm que ser priorizadas porque já estão há mais tempo e tudo mais. Então, teria uma conversa leve nesse sentido, mas aproveitar essa jornada com muito mais calma, porque é igual quando você ganha presente, quando você ganha um teste, né? Você fica empolgado e de repente você pega uma fase que você leva muitos testes e outras que você perde quase que todos. E aí isso conta muito na tua rotina de trabalho, no que você tem de agenda, né? Então, um pouquinho, hoje está um pouquinho mais calmo, a gente aprende um pouquinho apanhando. Nem tenho tanta experiência assim para passar, mas acho que eu falaria isso também, relacionado ao que a gente tanto ama, que é o nosso querido One Piece aí. Boa. Ótima pergunta. Acabou, então, Denis? Então, finalizando aqui. Temos o Diego 27, mandou 2 dinheiros, só pela conscientização. Natan Pereira mandou 20. Grande Rufino, graças a ti, minha infância foi feliz. Obrigado. Todos nós, né? Todos nós que acho que temos na mesma linha de faixa etária, acho que você fez a parte da infância de todo mundo aqui, né? Parabéns, Sérgio. Temos... Grato. Eu tenho que agradecer muito essa galera aqui que é membro do nosso canal, porque, assim, é muito maluca essa rotina de vida da gente. A gente tem família, a gente tem o trabalho, a gente tem as atividades que complementam a gente, seja online ou quando está em época presencial, para a gente poder ter um pouquinho de saúde mental. Então, às vezes, a gente consegue estar com frequência dando uma atenção, e tem uma galera braba aí, né, Adrian, que segura sempre a onda para a gente aí, que é sempre parceira do nosso canal, sempre segura a onda com o pessoal que é das antigas, do começo do Mitsubukai. Então, meu carinho e abraço especial para todos vocês sabem de quem que eu estou falando. Tem aí o senpai do nosso grupo eleito aí, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Isso aqui é a melhor tripulação do mundo, não tem nem o que falar. É uma da hora que o outro. O barco do Luffy é fichinha perto do que a gente está fazendo ali. Claro que a gente vai para o bastidor daqui a pouquinho, mas eu quero já deixar aqui, Rufino, muito obrigado. Tudo isso que a galera falou, eu também penso assim. Você sempre foi uma das pessoas que eu sempre observei antes de entrar na dublagem. Você é uma das pessoas que, quando eu entrei, eu sabia quem era e me dirigia chamando você pelo nome, por ser fã do teu trabalho, por gostar do teu trabalho, por coisas que marcaram a minha vida. Muito obrigado, muito obrigado. Fui muito feliz assistindo suas coisas, muito, muito gratificante. Passo isso para os meus filhos, estão assistindo o Doug comigo agora. Que legal. Muito obrigado. Obrigado por topar estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Amigos, com vocês. Deixa eu finalizar só rapidinho, tem mais 2 aqui. Temos Rodolfo Catarcione com 20, coloca meu nome aí, ó, me codorna. E o Lucas fechou 10 para completar um número, hoje vou só com 20. Também lá no Twitch a gente teve a Starlight, que se reinscreveu com o Prime, já está há 3 meses inscrita lá pelo Twitch. O Aranda Rafa mandou um chumbit de um bit de tier. Temos também o Elfo da Favela, que resgatou uma imitação do Glauco do Adrian.
por favor. Ai, meu Deus do céu. Resgatou uma imitação? Se eles juntam 5 mil pontinhos, 5 mil palmeiras no Twitch, eles podem pedir pro Glauco imitar o Adrian. Mas que tipo de imitação? Ele tá aqui no chat? Qualquer coisa, não. só pela zoeira. Vai, passa vergonha aí de novo, Glauco. Faz essa porcaria que você faz ó, tá aqui, vez. ó. Olha, você quis fazer, agora a galera fica pedindo, você tem que ficar passando vergonha, eu tenho que ficar aqui constrangendo, assistindo essa palhaçada que você faz toda vez. Você ficou falando, a galera ficou pedindo, eu tenho que ficar passando esse constrangimento aqui, que a galera ficou pedindo para você fazer essa coisa ridícula que você sempre faz aí. Zuord, Palmeiras, Sop, é isso, amo todos vocês. É isso aí, finalizou aqui. Gente, eu estou... Francisco, Adrian, porcaria. suas considerações aí. Ô, Rufino, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Gente, eu quero Cara, você é um cara incrível, parabéns aí pelo seu talento. Obrigado. E eu falo em nome da patroa aqui, que ela ama o Bob, e ela com certeza tá mega emocionada vendo isso daqui. Beijo pra ela. Ó, marcou a infância dela, que ela gosta, ela fala disso todo dia, ela é louca por um bonequinho do Bob. Mas obrigado, cara. Obrigado, gente. Obrigado. A minha consideração final é o sorteio, né? Porque a gente não pode ir embora e esquecer de dar o prêmio. Prometeu, agora vamos cumprir. Deixa eu fazer o esquema aqui de compartilhar minha tela para mostrar que não é marmelada. Vamos lá, vamos compartilhar. Putz, deixa eu só fechar as propagandas aqui, porque sabe como é, né? Esses sites aqui que oferecem serviço e tal. Acho que eu fechei tudo aqui, fechei lá, fechei aqui. Aí eu venho compartilhar lá a aba. Aqui, guia do Chrome, sorteio. Me diz aí, vocês estão vendo a tela? Ainda sorteio? Não. Ainda não. Agora vai. Faz alguma Agora mágica aí dentro. Sim? Agora vai, agora é Palmeiras. Então, ó, tá aqui, ó, hoje. Rafael com 5 nomes, o Natan, a Star, o Rodolfo e o Lucas. E o grande vencedor da noite é... Sortear nome! O Francisco, lê aí o ganhador. Lucas Silveira! Desgraçado, ganha tudo, mano. Não, mas semana passada ele não ganhou. É verdade. Uma vez ele não ganhou. Semana passada ele não ganhou. Ele mandou uma grana legal e não rolou. E aí eu falei aqui agora, quer ver que ele vai ganhar com 10 reais, esse maldito? Caraca, hein? Pessoal, esse aí ele tem uma coleção. Alguém tem Akira no computador? Dá um toque lá no grupo do Telegram, tá bom? Se tiver, a gente pode... Mas eu vou... Eu fiquei chateado pelo Rafael aqui. Rafael, manda lá eu vou mandar um prêmio para você também, viu? Manda pro Lucas, ele é sobrinho do Lucas Silveira. Ah, é? Manda no mesmo endereço. Então não vou mandar nada, zoeira. Vou mandar assim. Foi tão natural que eu falei que, nossa. Deve ficar tudo na mesma estante mesmo. O Lucas que deve ter dado 100 conto pro Rafael e falou, vai lá. Dá 100 conto. Mas tem uma pilha de mangá lá, eu vou mandar um para você também, viu, Rafael? O Rafael vai ter uma coleção completa de mangá do One Piece só com as premiações aí do canal. Valeu, gente. Pode virar raridade isso um dia quando a gente morrer. Podemos? Alguém tem alguma coisa para finalizar? Adrian? Não, nada. Muito obrigado, Rufino, de novo. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao Mitsubukai, ao pessoal, a galera que está assistindo, a galera que está inscrita aí, que faz parte do canal. Obrigado pela honra, obrigado pelo convite, meninos. É isso. Até uma próxima. Vou te mandar uma roupa de Doug Funny na próxima. Eba! Aí sim. Eu quero essa roupa de Capitão Codorna. Não, Homem Codorna. Não, e tem o Cão Dorna. E tinha o Cão Dorna, né? Que sempre acompanhava. E eu tô comprometido aqui com a galera. Eu fiz a tentativa de estar aqui contigo, mas não rolou porque tá tendo que dar assistência aos pais
em outro estado, que é o Carlos Falati. Então, a gente vai trazer ele aqui também para o nosso Mitsu Boteco em algum momento. Legal, tá, que legal, que legal. Gente, beijo e abraço para todo mundo. Obrigado. Até semana que vem. E para os dragões, até amanhã. Falou! Bom final de semana, oh yes!